Então, eu vou desligar vocês um minutinho, com licença, para eu conseguir. Então, agora, nesta parte do capítulo 2, nós vamos falar de mudanças sofridas no ambiente, mas que são de responsabilidade da natureza. Certo? Sofia Moura, pede o seu companheiro aí para ficar quietinho, senão ele tira a sua atenção na aula. Sofia Moura. Obrigada. Vocês vão ver que a natureza, ela interfere tanto na mudança da paisagem quanto a ação do ser humano. Mas tem mudanças na natureza que ela é tão brutal, que ela é tão grande, que modifica um local inteiro e faz destruição. É o que vocês vão ver sobre os terremotos, é o que vocês vão ver sobre, às vezes, tsunamis, maremotos. Essas ações, esses fenômenos naturais, furacões, que vêm na natureza e destroem um local inteiro, talvez até devastam cidades inteiras. E tem também as erupções vulcânicas, certo? Os vulcões que entram em erupção e cospem a lava de fogo, certo? Essa lava, esse material que sai do vulcão, é um material quente, ele queima, ele derrete o que estiver na frente dele e a vegetação morre, animais morrem, pessoas morrem, certo? Então, há uma mudança também muito séria na questão da natureza em relação à paisagem. Então, se vocês olharem a abertura do capítulo, o livro aberto na frente de vocês, vocês estão vendo a Terra de um lado e estão vendo a Terra de outro, mas ela está partida ao meio para que vocês possam visualizar três partes. A parte mais branquinha, essa parte aqui, é o núcleo da Terra. Aqui, esse local da Terra, que fica bem no centro da Terra, é um lugar muito quente, altíssimas temperaturas, muito quente. Essa outra parte aqui, que vocês veem em amarelinho, todo mundo conseguiu visualizar a parte amarelinha? É chamada de manto. Aqui, ó. Aqui na Terra tem uma substância pastosa, como se fosse um mingau de fubá fervendo, borbulhando, entendeu? É quente, muito quente. E ele é mole, certo? Ele é mole. E a parte que vocês estão vendo em cima aqui, a parte que sobrou, que é essa parte aqui, é a parte da crosta terrestre. Tem pessoas que falam crosta terrestre. Eu já ouvi vídeo com as pessoas falando crosta terrestre, mas eu acho melhor falar crosta terrestre, que é a parte onde nós ficamos. É sobre a Terra. Nós estamos sobre a Terra. Nós não estamos embaixo dela. Nós estamos na superfície de fora. Tudo que nós conseguimos fazer, plantações, construções, mudanças, são feitas na parte de fora da Terra. Nós construímos em cima da Terra, ok? Sobre o solo, certo? Então, pessoal, hoje nós vamos ver alguns agentes internos que modificam a natureza, certo? Então, agora eu vou pegar o livro, vou abrir aqui na página com vocês, certo? Eu vou explicar a página 38 toda. Depois eu volto com vocês se tiver pergunta. Combinado? Então, vocês vão ouvir a explicação. Quando eu terminar um slide para outro, eu paro e vejo se tem perguntas. Combinado? Então, vamos lá. Para não interromper o raciocínio.
Daqui a pouco eu dou um momento de perguntas, caso apareçam dúvidas aí. Então, as duas imagens do livro de vocês. Preste bastante atenção, ok? Mila, agora eu não vou responder, tá? Só na hora que eu terminar o slide da página 38 que eu volto com perguntas. Então, vamos ouvir para vocês perguntarem e tirarem as dúvidas. Presta atenção. Agentes internos. Quando fala internamente, é dentro. Então, tem alguma coisa dentro da Terra que acontece no miolo da Terra que faz mudanças em cima dela. Tem coisas que acontecem aqui dentro do planeta, que faz com que terras caiam, se movimentem, tremam, que faz com que a água do oceano invada a parte de terra, inunde locais, certo? Isso são agentes internos. Ah, também tem vulcões que estão na parte superior, certo? Os vulcões eles ficam na parte superior da Terra. Mas acontece toda uma movimentação, toda uma mudança dentro da Terra, lá na parte quente da Terra, no miolo, que faz com que exploda. E o vulcão cuspa lava, entendeu? Que é o magma, aquela lama, né? Aquela barrenta, lama barrenta quente, muito quente. Bom, então, no primeiro capítulo, foi mostrado que não é só o ser humano que modifica a natureza, e que também a natureza modifica a natureza. Só que deu só uma pincelada, falou um pouquinho desse assunto. Então, os fenômenos naturais também causam mudança no planeta. Que fenômenos naturais são esses? São vários. Chuva forte, neve, vento, tremores de terra, enchentes, tsunami, furacões, erupções vulcânicas, período de seca, certo? Período de alagamento. Tudo isso são agentes da natureza que modificam a paisagem. Mas nós vamos falar agora especificamente dos agentes internos. Ô, Maria Fernanda, por favor, tá? Agentes internos, de dentro da Terra. A chuva é de fora. O vento, o furacão, é tudo de fora da Terra, certo? Mas o tremor de terra acontece lá dentro. Então, o terremoto é um agente interno. O tsunami é um agente interno. Não rabisca a tela, por favor. Então, nós vamos falar especificamente de agentes que estão dentro da Terra, que fazem movimentações lá dentro da Terra e que os efeitos saem para fora. E nós sentimos aqui na Terra. Então, veja bem, agentes naturais, eles são capazes de transformar o relevo. Eles são capazes de mudar a paisagem. Se era montanha, pode acontecer um deslizamento de terra e acabar com a montanha. Se era um rio ou uma represa, o que pode acontecer? Pode romper. A barragem lá de Brumadinho não rompeu? E não inundou tudo que estava ao seu redor? E não veio água abaixo levando plantações, casas, pessoas, animais? E não foi uma matança horrorosa? São agentes.
certo? Mudança de relevo. Por causa daquela confusão toda lá, que a barragem se rompeu, aconteceu a mudança do relevo. Agora, as mudanças, pessoal, com os agentes internos, a Terra sofre alterações por causa de uma força que acontece lá no centro da Terra, como se sacudisse a Terra lá no miolo e esse balanço fosse chegando até a superfície e nós sentimos tremores, nós sentimos que a Terra está abalada, conseguimos ver tsunami pela televisão, porque acontece aí nas cidades beira-mar. O último que teve foi se não me engano, foi na China, na Índia, acho que foi na China, na Índia. Devastou a cidade, foi morte, foi tudo levado pela água do mar, a água invadiu a cidade. Então, tem efeitos horrorosos. Então, para compreender, pessoal, o que acontece dentro da Terra, para a gente entender por que a Terra treme, por que o vulcão cospe fogo, por que o mar fica revolto e acontece a maremoto e a água do mar invade a cidade, inunda a cidade, destrói a cidade, tem algumas coisas lá dentro da Terra, nessa parte amarela, aqui, ó. Essa parte amarela, chamada manto. Nessa parte amarela, chamada manto, acontecem algumas movimentações. E tem aqui umas placas de terra que elas vão se movimentando, boiando lá dentro desse manto. Então elas vão andando, elas vão se movimentando devagarzinho, quase não dá para ver, porque se desse para ver, a terra ficaria tremendo o tempo inteiro. Então elas vão se mexendo assim, as plaquinhas, como se fossem pedaços de isopor em cima da água. Tenta visualizar um pedaço de isopor ou um bloco de gelo sobre a água. Ele vai flutuando sobre a água. Ele encosta em outro, aí ele empurra mais outro, certo? Isso, quando lá dentro da Terra, nessa parte aqui do manto, essa parte amarelo, clara, certo? Acontece o encontro dessas placas. Uma placa de terra encontra com outra que também estava flutuando, ela bate. Quando ela bate, acontece um abalo, um tremor. Então, todos os terremotos e maremotos acontecem por causa da movimentação dessas placas tectônicas, que são placas de terra, que estão dentro da Terra, nesse manto, flutuando lá num rio de lava, de fogo, que é muito quente. Então, eles ficam ali, andando, flutuando. Eles encontram um no outro, batem, acontece o tremor de terra. Acontece o tremor e respalda aqui em cima. Sacode os prédios, sacode as terras, as montanhas, deslizamento de terra acontece, o mar mexe lá no fundo, porque o mar tem fundo, é terra. Então, o que acontece? Sai de dentro dele força, porque bateu uma placa na outra, faz pressão. Então, essa pressão tem que sair por algum lugar. Acontecem rachaduras na terra, acontecem aberturas nos asfaltos. Tem filmes que apresentam direitinho os problemas da natureza. Aquele 2012 é um pouco de exagero, mas acontece realmente que a terra abre. A terra toda abre. Certo? No filme inteiro acontece isso. Então as pessoas correm daquilo e não tem jeito de correr, porque a Terra abriu, porque aconteceu alguma coisa lá dentro do manto da Terra que fez com que batessem as placas tectônicas e abrisse fendas enormes que soltam lava, como se fosse um vulcão gigante. Entendeu? Então,
No nosso planeta, nós temos essas três partes. São as três partes que formam o planeta Terra. O núcleo, certo? Que é a parte mais quente da Terra. Ali, as temperaturas, vocês estão vendo aí no livro, chegam até 4.000 graus Celsius. 4.000. Então, derrete só de pensar. Depois tem o manto, que é essa parte amarela. É uma camada pastosa, como se fosse um mingau grosso, borbulhante, certo? E ali tem dentro dele minerais derretidos, tudo que é de relação à terra, minérios derretidos, que vão levando as placas tectônicas sobre ele. Vai ali, aquele mar de placa tectônica dentro da Terra. Nós não estamos vendo, ok? Então, o manto é essa camada pastosa. A parte sólida é a parte que nós estamos pisando, é a parte que nós construímos, é a parte que nós fazemos os prédios, as casas, as ruas, as praças, igrejas, é a parte que nós estamos morando. Então, essa parte, ela é chamada de crosta terrestre, ok? Então, ela é composta por rocha, por terra, certo? Até chegar lá nas partes da terra, tem várias camadas. Pedra, rocha, tem areia, tem a terra, e aí vai. Se você cortar a terra, você vai ver no chão as cores diferentes da terra, porque cada camada tem uma cor, porque cada camada é formada por um elemento. Então, eles têm cores diferentes. Então, pessoal, lá na parte sólida da Terra que nós ficamos, nós sentimos os abalos dos tremores de terra quando acontecem as movimentações das placas tectônicas, que estão se movimentando lentamente no manto. Lentamente aqui na parte amarela. Então, quando se movimenta lentamente e acontece o encontro, ela encosta e dá um tremor. Se ela encosta com muita velocidade, dá outro tipo de tremor. Então, vai intensificando de acordo com o choque que acontece entre eles, entre as placas tectônicas, certo? Agora eu vou voltar aqui com vocês para saber se tem alguma pergunta que vocês queiram saber sobre isso que eu acabei de explicar. Olhem, outro exemplo impressionante das forças dos agentes internos que modificam o relevo são os tremores da Terra, certo? Chamados abalos sísmicos ou os terremotos. Eles acontecem por causa das placas tectônicas. As placas tectônicas são pedaços de rochas, de terras, que ficam flutuando lá no magma, dentro da Terra, ali, andando para lá e para cá, para lá e para cá. Imagina, está fechado ali dentro, cheio de gases, de vapor. Então, acontece de mexerem com as placas. Então, elas vão se encontrando, mexendo, de 1 a 10 centímetros por ano. Mas acontece o tremor quando ela encontra uma na outra, tá? Como se fosse um quebra-cabeça. Então, os terremotos, eles são capazes de transformar rapidamente a paisagem. Destroem casas, destroem cidades, destroem morros, montanhas, certo? Rios, às vezes, são soterrados pela terra que vem. Ou até em montanhas de neve, quando acontece um tremor, a montanha de neve, ela vem ladeira abaixo, soterra tudo que está embaixo. Então, acontecem mudanças na natureza, grandes mudanças, mudando até montanhas, diminuindo relevo, saindo do mapa algumas elevações que a natureza tem. Então, ao se movimentarem, essas placas, quando elas se movimentam, elas geram vibrações, tremores, que são sentidos em diversas partes do planeta. Em alguns lugares com mais intensidade, em outros lugares com menos intensidade. Depende do lugar. Então, esses tremores podem deixar rastros de destruição. Veja essa imagem aí. Isso aí é um sinal de um terremoto que aconteceu lá em Nepal, em abril de 2015. Destruíram casas, elas ficaram todas destruídas, pessoas morreram,
certo? Então, assim, ó, abala tanto embaixo que cai o que está em cima. Sacode tanto a terra que a base da casa, o sustento da casa, do prédio, da onde for, não consegue ficar parado e cai. Então, as pessoas ficam debaixo dos escombros. Morrem pessoas, morrem animais, certo? As coisas, os móveis, as pessoas perdem tudo. Então, é uma coisa muito triste, certo? Nós temos o privilégio de morar num país que nós estamos sobre uma placa inteira. Não tem remendo, certo? Não tem encosto de outra. Então, nós temos o Brasil em cima de uma placa inteira. Então, por isso que nós temos o privilégio de falar, nossa, nós não teremos terremoto. É só se acontecer algo muito sobrenatural, né, que a gente não pode prever, mas de acordo com a ciência, de acordo com estudos, que tudo que foi trabalhado, que tudo que é pesquisado, o Brasil está fora de perigo desses problemas que acontecem fora, que a gente vê. Graças a Deus, né, gente? Deus é bom, Deus cuida. Além dos terremotos, outros eventos que são também causados internamente por causa das placas tectônicas, os mais comuns são os que fazem as erupções vulcânicas. Eles acontecem dentro da Terra também. Dentro da Terra, aí acontece lá embaixo. O que acontece? Tem um buraco na cratera do vulcão, tem um buraco, certo? Então, o que Tem está várias fazendo a movimentação, a fervura, sobe, explode, fogo, lava, cinza, tudo aquilo que vai queimando, escorrendo morro abaixo. É como se fosse um vulcão vomitando fogo, lava de fogo. E onde essa lava pega, onde essa lava passa, depois ela endurece, vira tipo um cimento, e onde ela passa, ela queima, não nasce mais nada, a destruição total. É uma mistura de minérios que faz mal para o solo. Professora, em cima, certo? Não nasce mais coisas. Oi? o vão. Professora, é tipo como se o vulcão tivesse grávido. O vulcão Krakatoa é o vulcão mais perigoso do mundo, ou um deles. Sim, esse Mas eu acho que Krakatoa é o mais aqui, perigoso. isso, ele é esse vulcão aqui, ó, ele entrou em erupção. Deixa eu ver se fala aqui. Não sei se foi em 2016. Não sei se foi em 2016, gente. Posso até pesquisar e colocar no grupo depois. Eu acho que foi em 2016 que ele entrou em erupção. O vulcão é muito perigoso, porque ele sai muito fogo, e se uma pessoa pular lá dentro, ela pode se queimar. E se cair alguma coisa lá dentro, também ele pode meio que dar uma engolida e pode acontecer alguma coisa. Sim. Hoje pela manhã eu estava assistindo o jornal, eu estava assistindo o MGTV primeira edição, que ele passa às 7 horas, Nunca vi. Eu e assisti ele alguma passa à vez. noite também. Ele passa às 7 da noite também. Então, estava fazendo uma reportagem de um grupo de pessoas que estava jogando vôlei no pé de um vulcão que estava pronto para colocar em erupção. Tinha até umas rajas assim de fogo descendo nele. E eles estavam jogando vôlei ali na praia, perto da onde ele estava para explodir. Então, assim, eu acho que eles queriam um momento de atenção e realmente tiveram. Então, se vocês estiverem em casa às 7 horas da noite, liga a TV de vocês, se der certo, na Eu Rede Globo, e assisto. assiste a reportagem que ela vai passar de novo, tá? Sobre um Hum, pessoal que estava jogando vôlei nos pés de um vulcão que estava em tá bom. erupção. Povo doido, não tem outra explicação, outra palavra, é doido. Então, gente, aqui vocês estão vendo que o magma, que é essa parte aqui, ó, escorrendo, é uma parte pastosa, né? É lançado para a superfície, então joga para fora, né? Vomita aquele fogo todo para fora. E aí a terra, né? Ela vai sendo queimada. Tudo que está ao seu redor vai sendo queimado, né? E depois
né, ao longo de milhares de anos, isso vira relevo, que vai virar montanha de novo, né? Dura, vai ficar duro, como se fosse montanha. Então é muito sério, é perigoso ficar perto, onde tem algum histórico de vulcão em erupção, não pode ir, é melhor ficar longe, porque ele pode acordar, né, ele entrar em erupção, e depois que aconteceu isso, não tem jeito de parar, né? Não tem uma alavanquinha assim, ó, que você vai lá, torce, né, uma chavinha e fecha a boca dele, não. Fica com o bocão aberto, jogando tudo para fora e matando pessoas. Tia, E também não tem como sobreviver. Se você Não. pular lá dentro, pode morrer muito. Nossa, E fica derrete lá em para segundos. sempre. Derrete em Fica lá segundos. para sempre. Ninguém retira você. Agora, gente, de acordo com o que nós vimos até agora, nessa questão aí dos agentes internos, né, das partes que a Terra possui, eu quero que vocês marquem aí a resposta certa, né? Primeiro vocês vão marcar no número 1 e o número 2 vocês vão colocar os professora. números de acordo com as partes do planeta, tá? Lembrando Qual o que número da escala?